Olá, eu sou Érica, professora e jornalista, e hoje eu vou dividir com vocês um livro muito gostoso, um livro infantil que eu adquiri na França, então eu tenho a versão francesa dele, Toi e Moi, Moi e Toi, você e eu e você. O autor Miguel Tanco. Numa rápida pesquisa eu descobri que o autor é espanhol. E a minha versão é francesa porque eu adquiri num dia garimpando as livrarias francesas, como eu já contei por aqui, eu estudei um tempinho na França e eu sou muito apaixonada por literatura infantil. Então eu vi este livro lindo na livraria e eu acabei trazendo. Depois fiquei com vontade de ter a versão em espanhol também, mas para quem estuda francês é muito legal porque é uma forma também de estudar o idioma através de um texto mais acessível, porque é literatura para criança. Mas assim, a história é encantadora. Eu vou mostrar um pedacinho aqui. O autor é também o ilustrador, né? Então, toi et moi, moi et toi, eu e você e eu. E é a história de uma relação entre pai e filho. É muito fofo. Eu vou mostrar alguns pedacinhos aqui, alguns trechinhos do livro. Moi, je te pose toujours des questions très très difficiles. Eu te coloco sempre questões muito, muito difíceis. Então aqui a gente tem o pai e o filho. Et je t'aide à rester en pleine forme. E eu te ajudo a ficar em plena forma. Olha só como as crianças ajudam, né? Os pais têm que se virar, ter total flexibilidade e se manter em forma. Je te montre que parfois on peut parler à des inconnus. Eu te mostro que às vezes a gente pode falar com desconhecidos. E aqui a gente tem uma cena, né? Provavelmente no metrô, da criança falando com desconhecidos, o que remete ao ensinamento que a gente sempre diz às crianças, né? Cuidado, não fale com estranhos. E isso é mais forte ainda na Europa do que no Brasil. E a criança, às vezes, ela burla essa regra na sua inocência, na sua ingenuidade infantil. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? Mas aqui provavelmente é uma conversa inocente, o pai está junto, então não teria problema. Mas realmente a gente tem que ter cuidado com as crianças porque elas gostam de conversar, né? Enfim, eu não vou ler o livro todo, porque apesar de ser curtinho, eu nem sei se pode. Eu acho que por questões de direitos autorais, a gente não pode ler o livro todo aqui no canal. Mas, assim, as ilustrações são muito bonitinhas. Então, assim, não necessariamente este livro, mas eu tenho esse encantamento. Eu acho que de vez em quando a gente não deve perder esse nosso lado criança e voltar à literatura infantil. Eu estava dando uma organizada na minha estante e acabei encontrando este outro livro aqui, Petite Goutte de Poésie, Pequenas Gotas de Poesia, também literatura infantil, que eu trouxe da França. E eu ainda não tive o tempo, apesar de ser curtinho, eu não tive o tempo de degustar esse livro. E eu falei, opa, eu vou aproveitar agora uns dias que eu tenho de férias em julho e vou aproveitar para curtir esse tipo de literatura. É muito agradável retornar à criança que a gente foi e que é quando justamente desperta o interesse pela leitura e traz um pouco de poesia para a vida e nos dá força e energia para mais tarde
encararmos as obras acadêmicas de 300 páginas, de texto denso, difícil, que é o que eu faço profissionalmente, mas também somos seres humanos, né? Precisamos de leituras mais leves para descontrair um pouco. E eu tenho um cantinho ali dos meus achadinhos de livrarias francesas, vou aproveitar para curtir um pouco neste mês de julho. Inclusive, Petite Goutte de Poésie me faz lembrar o meu próprio livro, Gota da Vida, que traz um pouco dessa ideia de trazer algumas gotas de poesia à vida para que ela seja um pouco mais leve. Muito obrigada pela atenção. Se você quiser acompanhar o canal, eu sempre trago algumas ideias de livros e compartilho um pouco do meu amor pela leitura. Até o próximo vídeo.